Laroye Ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxupá o Elebara. Laroye Ago Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, o Elebara. Fila de banda encarnada, a outra de luz. Olá, como vai? Olá, professor. Sua bênção, tudo bem? Xangô abençoe a bênção, tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. O senhor está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo e lhe vendo. Eu também, eu também. Vamos abrir aqui um pouquinho com um Bravum de Elebará, da Fabiana Cosa, e depois um Oriqui de Exu, e na sequência começamos a conversar. Excelente. Corpo que samba, Moxupá o Elebara. Yadagan Misturioti, na cuia que vai rodar. Alabê, toco, adabi, praia, moro, dança. Água pro paledina, axé pro dono do ogó. Quem bate pau na esquina, na vida não anda só. Quem bate pau. Exu Otá Orixá, Oxeturá Nyorukó Babamoô, Alagogô Ijá, Niorukó Yaumpé, Exu Odará, Omocunim, Dolofim, Olé Xonxon, Senhoria Sé, Lessé, Codjé, Codjé, Quinjé, Bemi, Aquilo Ola Imuti Exu Curu, Aquilo Yola Imuti Exu Curu, A Xotunxê, Osilaini e Tiju. Exu Apatá Somó, Olomó Lenu, Ofiokutá de Poió, Logue Morum, A Lacalu, Pawará, Atucama, Xessá. Exu Machemi, Omó, Elomiran, Nioxê, Laroye, Laroye Exu. Boa noite a todos, a todas, a todes. Estamos retomando nossos gritos de encruzilhada. Eu tenho inventado algumas maratonas, depois eu me arrependo. Mas aí eu já aceitei a provocação de Exu e vamos em frente. Eu recebi carinhosamente o livro, não é, da querida Priscila Secato, que está aqui hoje comigo, está aqui, ó. É um pouco a base da nossa conversa. Priscila Secato, de Cantuária, a religiosidade negra em uma sociedade estruturalmente racista, a liberdade de fé dos povos tradicionais de terreiro pela Dialética Editora. Está aqui, nós vamos conversar. Ela também ela é uma mulher de terreiro, ela é mulher de terreiro, ela é advogada, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Compartilhem, vão chamando as pessoas aí, que é uma conversa muito importante, muito interessante. O livro, assim, eu fiquei bastante impressionado com o livro. E também a gente acaba vendo, não é? Quer dizer, o quanto há para se falar sobre esse assunto, porque, embora tenha muito a ver, né, com intolerância religiosa, né, com o livro que eu também escrevi, a querida Priscila, ela fala desse lugar, não é? Desse lugar também de terreiro, também de um lugar filosófico. Ela tem umas rigorosas bases filosóficas. O livro toca muito nesse assunto, e ela traz para nós algumas coisas que eu não abordei no livro, no Intolerância Religiosa,
são questões que de verdade eu até queria abordar, mas são questões que estão muito ligadas ao direito, né? E não é minha seara. Não é minha seara. Inclusive, eu vou querer conversar bastante sobre eu fiz algumas anotações e vou gostar de conversar sobre o que ela está chamando de descatolização. Eu vou querer conversar também um pouquinho com Priscila sobre o ensino religioso, e ela traz aqui uma abordagem, né, ligada à questão legal, então nos interessa bastante. E são 3 aspectos que eu quero conversar, sobretudo. O que ela está chamando de descatolização, a questão dos rituais fúnebres e o ensino religioso confessional. Eu acho que isso... Assim, você tem assunto no livro para a gente fazer umas 10 lives, mas a gente vai fazer uma hoje e depois a gente vai seguir conversando. Bom, a minha primeira questão, né? Tá todo mundo aqui curioso para saber quem é você, quem é essa mulher de terreiro. Eu não sabia que você estava em Portugal, fiquei sabendo agora. Então aí já é de madrugada. Então gostaria que você falasse para nós um pouquinho. Posso chamá-la de Priscila, né? Vou chamá-la de Priscila. Sim. Que nos falasse um pouquinho sobre quem é você, quem é a mulher de terreiro e como nasce esse livro. Babá, é uma honra estar aqui conversando com o senhor. É uma honra estar aqui conversando com a sua audiência, com as pessoas que, como eu, aprendem com o senhor diariamente. Eu aprendo demais com o senhor, demais. Inclusive hoje, porque eu estou lendo o livro do senhor, né? O Intolerância Religiosa. E hoje eu me emocionei com inúmeras passagens do livro. Passagens que tocaram muito no meu atual momento e que me fortaleceram. Muita coisa bacana mesmo. Bom, na orelha do meu livro tá assim: de terreiro, advogada e mestre em direito constitucional. Porque ser de terreiro é o início, é o ponto central da produção dessa obra e do caminho que eu estou seguindo, que é o caminho de estudar e falar sobre liberdade de fé e a fé do nosso povo, a fé do povo de terreiro. Usar a caneta para a defesa do nosso povo. Basicamente isso que o senhor faz, que o doutor Edio faz, que está aqui com a gente. E são pessoas que eu admiro muito e que eu sigo a trilha, eu vou seguindo atrás, tentando contribuir de alguma forma. Eu nasci e cresci em terreiro de Umbanda, porque meu pai é um homem de terreiro. Meus avós também, apesar de depois terem seguido outras experiências religiosas, também foram um homem e uma mulher de terreiro. E acho que aos 21 anos, mais ou menos, eu entro numa corrente de Umbanda para daí assumir a religiosidade como minha, não mais como alguém que acompanha a família, realmente minha religiosidade. Hoje eu sou dirigente de um terreiro de Umbanda que funciona aqui em Portugal, o terreiro de Umbanda Avó Francisca das Almas e Pai João das Mirongas. Nós temos um grupo de trabalho que congrega brasileiros e portugueses. E há 5 anos, vou fazer 5 anos em junho, eu me iniciei para minha mãe Quissimbe. Eu sou de Angola, eu sou do Candomblé de Nação Angola, eu sou mozenza de Quissimbe. E isso tudo constrói muito o meu caminho profissional. O meu caminho profissional, eu sinto cada dia mais, com muita sinceridade, que ele serve a isso, não é o contrário. Todas as conquistas acadêmicas e todo aprendizado profissional que eu tenho até hoje, eu tenho 10 anos de serviço público federal, eu tenho alguns anos de advocacia, algum tempo de
estudo, né, de academia, e tudo isso serve ao fato de que eu sou de terreiro. E para mim é muito importante isso. Não é todo filho de orixá, não é todo filho de Inquice que tem essa caminhada, mas é uma caminhada que serve para mim. E esse livro ele nasce de uma forma como sempre acontece na minha vida, assim, do nada. Temos tempo, professor, para Temos, contar? vamos lá. Durante o mestrado, eu entrei no mestrado para falar sobre propriedade intelectual, né? De repente, o conselho dos orientadores, o conselho gestor lá da universidade não aceitou a proposta da minha dissertação de mestrado. E eu falei, bom, então o que eu faço, né? E todo mundo fala sobre o que você fala sempre, que é liberdade de fé. Você sempre fala disso, você só fala disso. E eu com aquele medo, aquele receio, falei, porque na minha concepção era muita responsabilidade falar da liberdade de fé do povo de terreiro. Era muita responsabilidade. E eu não estava pronta para falar sobre isso. Mas eu encarei. E o livro, a dissertação saiu, que é exatamente o título do livro. A dissertação saiu. E isso foi em 2018. Eu entreguei a minha dissertação, eu defendi diante da banca, fui aprovada, tudo bonitinho. Mas eu ainda estava num caminho profissional muito longe desse caminho que eu estou trilhando agora. Muito longe mesmo. Fazendo outras coisas, trabalhando com outros temas. E também muito triste, né? E angustiada, sem saber porquê, muito desorientada, sabendo que eu não estava fazendo a coisa certa, sabendo que eu não estava no lugar certo. E o Tata Cassiandê, que é meu irmão de santo, e é uma pessoa fantástica na minha vida, me deu uma bronca e falou, você vai entrar na casa do seu Inquice agora, e você vai conversar com o seu Inquice. No caso, Monacaiá, que é o Xangô, né? Que é o meu pai, eu sou de Quicine com Monacaiá. E eu mudo meu nome se você não sair de lá com uma resposta. Meu velho, eu não sabia o que dizer pro meu santo, pro meu Inquice. Eu sentei na frente do Ibá e chorei. Só chorava, porque eu estava muito angustiada com o meu caminho profissional, muito. Estou sendo muito sincera, eu só chorava. Não tenho o que dizer. Aí eu falava assim para Monacaiá, falava, meu pai, eu não tenho o que dizer para o senhor. E no meio do choro foi começando um desabafo, né? De repente foi saindo uma palavra, de repente foi saindo 2 palavras, de repente foi saindo 3 palavras. E aí eu falei assim, meu pai, eu não aguento mais ir para o lugar onde eu vou trabalhar todos os dias. As pessoas são excelentes, o lugar é excelente, mas eu não aguento mais ir para lá. Eu não entendo por quê que eu não aguento mais ir para lá. E aí, Xangô, porque Xangô fala com a gente, não, o orixá fala com a gente. E aí o orixá me falou assim, agora você tem permissão para mudar o seu caminho. E eu, mas por que eu não tinha antes? E ele me falou, porque você não pensa mais sozinha. Você não se iniciou para pensar sozinha e você insiste em tomar decisões sozinha. Nós somos a sua cabeça. Então não tome mais nenhum passo sem pensar com quem também faz parte da sua cabeça. Uma semana depois eu recebi o convite da editora Dialética para publicar minha dissertação em forma de livro. Essa é a história do livro. Aí nasceu a publicação do livro. Eu tinha que contar isso porque o senhor é um filho de Xangô, porque foi Xangô que abriu esse caminho. E porque a gente está aqui num espaço, numa conversa que é acadêmica, mas que também é muito espiritual. Não, eu gostei muito da sua posição, porque me parece, não é? Me parece que as pessoas, não é? Não podem ser de terreiro.
não é? Não podem ser em que sentido? Quer dizer, você começa a sua fala dizendo, olha, e aqui também no livro você se apresenta assim, né? Quer dizer, de terreiro, não é? Como uma mulher de terreiro, não é? E você diz, olha, toda a minha trajetória, não é? Nós sentimos, e eu sinto isso também, que toda a minha trajetória foi ponte para que eu atuasse efetivamente como um homem de terreiro, não que eu atuasse de outra maneira. Hoje, eu atuo como um homem de terreiro. Eu sou um professor de terreiro, eu sou um ativista de terreiro, eu sou um homem de terreiro, eu sou um iaô de terreiro. Todos nós seremos, né, Muzenza, iaô, Vodunce, eternamente, independente dos títulos. E eu gostei muito, né? Quer dizer, eu simpatizo muito com essa leitura, não é? Quer dizer, que antes de tudo nós somos pessoas de terreiro, né? E nós estamos, no melhor sentido da palavra, a serviço do terreiro, não é? Quer dizer, quer dizer, os orixás, os voduns, os inquices, os encantados. Você sabe que eu não gosto muito de espírito, né? Para os espíritos. Eu já estou escrevendo sobre isso, porque eu não gosto muito dessas terminologias coloniais, colonizadas e colonizantes. Isso está bem marcado também logo no início do seu livro. Para mim, não é? Quer dizer, a incorporação, o que nós chamamos de incorporação, é uma magia poderosa, não é? De você revisitar memórias ancestrais, não é? Memórias existenciais, enfim. Então, eu penso que é isso. Eu fico muito feliz, não é? Que toda a sua trajetória tenha sido ponte, não é? De verdade, ela foi ponte para edificar a mulher de terreiro que hoje está a serviço do terreiro, a serviço, sem dúvida, no melhor sentido da palavra, não é? Sim. É isso? É exatamente isso. A serviço do terreiro, contribuindo muito pequenamente mesmo, porque eu tenho certeza que eu recebo mais do que eu contribuo. E não é conversa que possa, por mais que possa parecer, que exprima algum tipo de fanatismo ou de cegueira religiosa. Não se trata disso. Se trata de saber quem se trata do lugar onde a gente ocupa e se trata, na nossa posição, na posição que a gente tenta ocupar, da defesa desse lugar. É uma posição de defesa desse lugar, porque a nossa fé não é apenas um culto, a nossa fé não é apenas a vivência espiritual. A nossa fé, particularmente, envolve questões sociais gravíssimas, com violência física, inclusive, com violência armada, inclusive, com violência do poder legislativo, com violência do poder judiciário. Então, o fato de nós termos uma postura de falar claramente, existimos e falaremos, né, como o Senhor diz, grito da encruzilhada, né, falaremos por nós, é uma posição que vai além da nossa experiência espiritual, apesar de ser um contínuo, né, um fio que se puxa dali, como algo que há de vender, né? É um contínuo da nossa experiência espiritual, mas vai muito além dela. Nós estamos falando de posicionamentos políticos e de sobrevivência. Olha só, você, antes da gente entrar no livro, e eu acho que está todo mundo curioso, eu também estou curioso, você está na Europa, não é? Você está na Europa, não é? E a Europa, ela é, em grande parte, não é, a responsável pelo... Quer dizer, ela é a mãe do colonialismo, não é? A mãe da colonização, não é?
E nós sabemos, né? Portugal não é diferente, né? Portugal não é muito diferente do Brasil, é extremamente racista, não é? Mesmo resguardadas as questões políticas e tal. Como é que é essa experiência, mãe? Como é que é essa experiência de ser uma mãe de santo em Portugal? Como é que é isso? A principal dificuldade é encontrar folha. Encontrar folha é complicado. Tem, inclusive, eu aponto no livro uma pesquisa de uma acadêmica italiana, que ela fala sobre as dificuldades, né, e as necessidades de adaptação de você vivenciar a afro-religiosidade desse lado, né, do Atlântico aqui na Europa, porque primeiro as questões sociais, né? A comunidade em volta desconhece a religiosidade de matriz africana, não é algo que faça parte da construção social como é no Brasil. Você pode nunca ter entrado num terreiro na sua vida e você vê um filho de santo e você identifica que ele é um filho de santo. Você nunca entrou no terreiro, você vê um despacho, seja lá o que for, e você identifica aquele trabalho, de onde vem aquele trabalho. E aqui não, aqui as comunidades europeias, elas não têm nenhum conhecimento, nenhuma vivência próxima desse tipo de espiritualidade, desse tipo de experiência religiosa, o que gera muitas questões, como por exemplo, sai na imprensa que as seitas satânicas, né, quando encontram um despacho no chão, esse tipo de coisa. Mas, particularmente falando, eu ainda não tive nenhum problema. Nenhum problema, né? Eu vivo em Coimbra, aqui nós temos o Rio Mondego, e já fiz trabalho no Rio Mondego algumas vezes. Temos membros no nosso terreiro que são portugueses. Há muitos terreiros de Umbanda em Portugal. Há muitos terreiros de Candomblé na Europa, inclusive com dirigentes, com sacerdotes europeus, né? E o que está acontecendo hoje é o fato da vivência afro-religiosa brasileira estar vindo para cá e com cada vez com mais força. Então, apesar das dificuldades como é que eu vou dizer, de ambiente social, de você ter um ambiente que não reconhece, que vai estranhar qualquer movimento, por menor que seja, né? Eu vi as fotos lindas do Senhor com as águas de Oxalá. Imagina aquela multidão de gente andando aqui em Portugal na rua de branco, né? Então, o menor movimento já é um motivo de estranhamento para a comunidade em volta. E a outra dificuldade é encontrar os materiais necessários para os trabalhos. Então, a gente vai adaptando como a gente consegue. E as pessoas que procuram, mãe, elas são portuguesas, quer dizer, o público ele é diferente do brasileiro. Quem que está identificado, não é, com as tradições de matriz africana em Portugal? Quem que é esse público? É interessante isso, porque tem muito brasileiro aqui, especialmente em Portugal, então já vem com uma vivência ou com algum tipo de conhecimento do que é um terreiro de Umbanda. E os portugueses, alguns ouviram falar da Umbanda de alguma forma e tiveram vontade de conhecer. Outros procuram alternativas ao catolicismo, procuram alternativas às formas mais convencionais de religiosidade aqui de Portugal e também de alguma forma acabaram vindo falar da Umbanda. E a identificação, meu pai, na minha opinião, ela é espiritual, né? Você chega e você sente afinidade ou não. Então, muitos portugueses que chegam aqui sem nunca ter ouvido falar de um caboclo, de um preto velho, por algum motivo se sente afinizado, se sente
a vontade de estar dentro de um terreiro de Umbanda, trabalhando, incorporando, a minha esposa, eu sou casada com uma mulher que é portuguesa, minha esposa é portuguesa. A minha esposa, ela é umbandista, ela trabalha com as entidades dela, ela dá os atendimentos dela, e ela se afinizou e se identificou com a Umbanda desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Então, é uma afinidade que vem do espírito, por algum motivo acontece. Isso, é muito interessante isso, não é? Porque aí a gente também acaba, não é, edificando um valor civilizatório, né? Um valor civilizatório que eu acho que é importante a gente marcar esse valor civilizatório, embora saibamos, não é, das origens tanto da Umbanda quanto do Candomblé, mas eu acho que é importante a gente marcar um valor civilizatório, que é o valor da ausência de limites e de fronteiras, não é? Quer dizer, não há fronteiras, não há limites para a manifestação, não é, desse encanto, não é? Não há limites. E agora eu quero já ir para o livro, não é? O livro que eu deu vontade até de escrever outro livro, não é? Com base no seu livro, tá muito, eu gostei muito do livro. Que honra! Eu coloquei uma roupinha aqui que eu tô morrendo de frio. Aqui está muito calor. Eu gostei muito, muito, muito do livro. E como é que foi, né? Como é que foi esse tema? Como foi recebido na academia? Como é que foi desenvolver? Teve o apoio do orientador? Porque eu suponho que no departamento tenha sido um tema bastante novo. Foi um tema bastante novo. Aqui as coisas funcionam um pouco diferente nessa relação entre orientador e orientando, né? Nós, orientando, somos muito independentes, uma independência que às vezes até gera um receio, porque os orientadores aqui da Universidade de Coimbra, onde eu fiz meu mestrado, eles te dão uma independência, não te cobram absolutamente nada. Se no dia certo você entregou a sua dissertação, ok. Se no dia certo você não entregou, tenta de novo na próxima. E o meu orientador, por acaso, eu procurei ele umas 3 ou 4 vezes para conversar com ele. Ele é um dos grandes especialistas no tema liberdade religiosa. E durante essas 3 ou 4 conversas eu absorvi muita coisa, consegui absorver muita coisa, mas ele insistia no fato de que falar de racismo era acentuar o racismo. Ele insistia, inclusive na banca ele me fez esse questionamento, né? Poxa, né, ao invés de me ajudar, fica me atrapalhando. Mas na banca ele fez esse questionamento. Se você continuar falando sobre racismo, você não está acentuando o racismo? Você acha que você está ajudando? E é um questionamento muito próprio, né? Do ocidental, branco, cisgênero, do colonizador, né? E ao contrário, quando a gente entende que a partir da colonização, o mundo, a população mundial foi classificada por raças, e essa classificação é uma classificação hierárquica, no topo estão os europeus, os brancos, os ocidentais, e a partir daí todos os lugares sociais foram definidos pela raça com a qual você nasce, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a liderança para o branco europeu, o trabalho livre para o branco, a servidão para o negro e o índio, e o mestiço ia se alocando na sociedade de acordo com o tom mais claro ou o tom mais escuro da sua pele. Então, quer dizer, os lugares sociais têm uma definição racial quase sempre inafastável, né? Quase sempre definitiva. E dizer que isso não tem consequências, dizer que basta a gente parar de falar do assunto para que as coisas
se acalmem, para que as coisas se assentem naturalmente, é muito complicado, não funciona. No Brasil, além dessa hierarquização das raças trazida pela colonização e que da América se espalhou para o mundo por conta das relações mercantis que a Europa foi gerando com o resto do mundo, nós passamos por um processo escravocrata muito forte, muito contundente, o último país do mundo a abolir a escravidão. Foi uma abolição omissa. Foi uma abolição que não ofereceu qualquer ressarcimento, qualquer possibilidade de integração à cidadania desses homens e mulheres escravizados que estavam sendo postos em liberdade. Depois desse processo de abolição omissa, sem nenhum ressarcimento, absolutamente nada, o que nós tivemos foi uma política eugenista de Estado. Políticas públicas de embranquecimento do país, de embranquecimento físico por meio da imigração de europeus e de embranquecimento cultural por meio da criminalização do que significava ser negro. Capoeira, samba, terreiro, né? E juntamente com todas essas teorias escravocratas, nós ganhamos durante esse período de embranquecimento do Brasil, de tentativa de embranquecimento, tentativa frustrada de embranquecimento do Brasil, nós ganhamos também teorias científicas que supostamente atestavam a superioridade da raça branca. Né? No Brasil, o autor mais conhecido é o Raimundo Nina Rodrigues, um médico que defendia responsabilidades penais diferentes para negros e índios, porque não eram capazes de alcançar o estado civilizatório do homem branco. E ele ainda dizia que o negro poderia até melhorar um pouquinho, imerso na convivência com o branco, mas o índio jamais. Né? Então, quer dizer, a gente passou por tudo isso de 1500 até ontem. Até ontem. É com todas essas teorias da escravidão, porque você teve teorias teológicas e filosóficas para poder justificar a escravidão, né? A questão do escravo natural, a questão do homem que nasceu para servir, a questão dos homens iníquos, né, que precisavam do amparo e da tutela do homem civilizado, nem que para isso fosse feito a base de bala, né, a base da morte, né, a evangelização tinha que ser feita, o movimento civilizatório tinha que ser feito, nem que para isso o extermínio precisasse acontecer. Não é? Não é, professor? Então, você junta essas teorias que deram base ao processo de escravidão, de servidão dos povos originários e de disposição das terras da América, a todas as teorias científicas racistas do século XIX. É com isso tudo que, infelizmente, os homens e mulheres negros do nosso país lidam hoje. E a religião de matriz africana com uma face negra, porque se o terreiro absorve todos os seres humanos, a sua raiz é muito clara, a sua raiz é negra, não é? É com isso que também os terreiros lidam hoje. A intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana possui um forte caráter étnico-racial. E é por isso que falar sobre racismo é falar sobre a defesa, é falar também sobre a defesa dos povos de terreiro. É muito interessante, não é? Quer dizer, essa negativa, né, do racismo também há no Brasil, você sabe disso, também há um mito de que se nós deixarmos de falar sobre o racismo, ele deixará de existir. Aqui também, inclusive, entre negros também.
nos últimos anos, né, você sabe, os debates, não é, sobre o racismo no Brasil, felizmente, não é, têm se avolumado. Eles têm se avolumado, felizmente. E não são poucas as pessoas, não é, que trazem, né, narrativas de que pessoas mais velhas, de 50, 60, 70 anos, familiares, pais, avós, tios, com esse discurso, não é, de que, olha, você não está vendo que, ao falar sobre o racismo, você está mais prejudicando do que ajudando? Então, eu penso, eu recebi recentemente um documentário para fazer uma análise, uma consultoria se aquele documentário deveria ir ou não ao ar. E havia antropólogos europeus falando no documentário, havia gente especializada, branca, todo mundo branco, e eles diziam, literalmente, não é que a culpa, eu estou rindo, mas é de nervoso, que a culpa da escravidão nas Américas era dos negros, ignorando totalmente, não é? Quer dizer, a Conferência de Berlim, de 1884, quer dizer, em 3 meses, os europeus arrasaram o continente africano, não é? Quer dizer, ignoraram os limites culturais, os limites geográficos, obrigaram, não é, regiões fronteiriças hostis a se integrarem e se matarem, não é? Quer dizer, nós falamos pouco sobre isso. Nós precisamos agora contar a história do que a Europa fez com o continente africano. Nós precisamos falar a partir de uma perspectiva do que o Aimé Césaire diz, que a Europa é indefensável. E é verdade, a Europa é indefensável. Ela tem uma dívida com o continente africano, que é uma dívida, não é, mãe? Uma dívida impagável. Impagável. Quer dizer, o continente africano sofre até hoje, porque eles se reuniram numa mesa de botequim, pegaram uma régua, recortaram ali geograficamente com a régua o continente africano, e cada um pegou um pedaço, ignorando. O continente africano, ele tem hoje, ele tem 2.000 línguas hoje. Em 1884, ele deveria ter 2.500 línguas. Então, quer dizer, quando você faz isso, né, na partilha do continente africano, você arrasa literalmente com o continente africano, não é? E é isso mesmo, não é, que você traz, não é? Quer dizer, o terreiro, ele é um só tempo um espaço de valores civilizatórios, de luta antirracista, e precisa ser, não é? Esse lugar de existência, resistência e resistência ancestral negra, e isso independe, para mim está tudo bem, independe de quem ele acolher. De verdade, eu penso que ele deve acolher todo mundo, porque nós precisamos de aliados, não é? Nós precisamos de aliados, não é, nessa luta. E aí eu já vou pular, não é, para um capítulo que eu gostei bastante, que é o seu 5º capítulo do livro, que é a reconstrução da religiosidade negra em solo brasileiro. Eu achei um capítulo bem cuidadoso, sabe? Muito bem elaborado. Eu também, você sabe, você viu minha escrita é uma escrita muito cordial. Às vezes eu perco a medida, mas eu costumo ser mais cordial do que nervoso. E aí eu queria que você nos falasse um pouquinho, né, sobre o que você está chamando de descatolização.
Conta Uhum. um pouquinho para nós essa ideia, né? Quer dizer, é um neologismo. E o que você está chamando para nós de descatolização? É, essa ideia, ela vem do fato de que... Mas a base desse estudo é Reginaldo Prandi, viu, meu pai? Reginaldo Prandi, da USP. Vem do fato de que, a partir dos anos 80, o candomblé especialmente, ele foi ovacionado ele começa a ser ovacionado por uma parcela da nossa elite, né? Especialmente da nossa elite artística, né? Então, grandes nomes do país começam a autodeclarar a sua fé nos orixás, a sua fé nas divindades que foram trazidas da África pela diáspora forçada. O que aconteceu em seguida foi uma entrada muito forte de membros da classe média nos terreiros de candomblé. Uma religião de tradição oral, de repente, ganha uma onda de filhos acostumados ao aprendizado pelos livros. Esse pessoal, isso tudo é uma elaboração que Reginaldo Prandi traz para a gente, esse pessoal, compreendendo todo o processo de opressão produzido pela colonização, começa a querer desfazer esses nós, desfazer essas maquiagens, desfazer essas máscaras. Então, você retira a cor branca dos orixás, porque o orixá não é branco. Você começa a buscar novamente os conhecimentos que foram perdidos na diáspora, indo buscar inclusive solo africano. Conhecimentos ritualísticos, conhecimentos da língua, trazendo com mais força os dialetos para a realidade dos terreiros. É um processo de independência do candomblé da Igreja Católica, que foi um processo necessário, esse processo de dependência foi necessário por toda a história que a gente conhece, foi um instrumento de resistência, foi um instrumento de insubordinação, né? E esse sincretismo trouxe para nós duas coisas. Primeiro, o sincretismo dos orixás, o sincretismo das datas festivas, alguns terreiros que traziam nos seus rituais católicos, levar Iaô para missa e esse tipo de coisa. E trouxe também uma questão de ambirrei. E outra coisa também muito comum, que é filho de santo ser batizado na pia batismal, né? Eu sou de terreiro, meu filho vai ser de terreiro, mas o batismo é imprescindível, né? Então esse processo é a independência de tudo isso. Um segundo ponto que esse processo trouxe, que essa ferramenta de resistência trouxe, foi uma noção de ambirreligiosidade, que não é o sincretismo, mas é você ser de candomblé e ser católico, né? O pai Agenor Miranda, eu estou com o livro dele aqui, Caminho de Odum, ele se intitulava, ele falava: eu não faço sincretismo, eu sou de candomblé e eu sou católico, né? E especialmente entre os mais velhos, era muito comum. Porque ser católico era uma questão de legitimação social, é cultural. É como se casar na igreja católica, é cultural. Você pode nunca ir numa missa na sua vida, mas você vai se casar na igreja católica? São coisas culturais.
O processo de descatolização, que eu chamo, é justamente esse movimento das letras e dos livros entrarem dentro do candomblé, trazendo uma percepção do que foi o processo colonial e do que o processo colonial gerou de mudanças, de maquiagens dentro do culto aos orixás, e desfazer tudo isso, ao mesmo tempo que acentua o que seja originariamente africano. É isso mesmo, perfeito, perfeito. É inegável, não é, que já faz algum tempo, né? Desde a década de 40, a gente tem um processo de expansão, não é, do candomblé. Da Umbanda também, né? Porque hoje no Brasil nós temos umbandas. Então nós temos tido mesmo, porque de verdade está posto, né, que o cristianismo fracassou. O cristianismo fracassou. As pessoas não querem mais ser cristãs, elas não querem. Não é, ninguém é ateu para não ser budista ou para não ser de Umbanda ou Candomblé. A pessoa que é ateia, ela é ateia porque ela não quer ser cristã, ela não quer ser cristã. Não é? Quer dizer, então, eu falo isso porque, por exemplo, na casa de Xangô, a qual estou à frente, há muitas pessoas, não é, que a vida toda foram neopentecostais, evangélicas. Nós não falamos isso, mas também há uma conversão de lá para cá. Há também. As pessoas abandonam, sim, a Igreja Católica, abandonam a Igreja Evangélica. As pessoas também abandonam, não é que eles... É porque eles fazem propaganda, né? Quando é assim, sempre nesse movimento de satanização, as pessoas abandonaram o demônio e aceitaram Jesus, não é? E aí, nós também acontece isso, não é? Quer dizer, as pessoas abandonam Jesus e aceitam a sua ancestralidade, porque é disso que se trata, não é? Então, eu penso, ainda é, né, work in progress, ainda é um trabalho em progresso. Sem dúvida. A própria, né, aceitação do terreiro como um espaço político é um trabalho em progresso, né? Porque o terreiro também se tornou muito igreja. Ele também está muito tomado, não é, de uma mentalidade de igreja mesmo, de igreja no sentido cristão da palavra, não é? Então, nós ainda estamos nesse movimento. Eu vou pular para o seu... Você disse aqui nos rituais fúnebres, a Carta Constitucional de 1934 secularizou os cemitérios e determinou que seria livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes. Mas, né, lamentavelmente, nós temos tido no Brasil muitos problemas, não é, com a liberdade de crença e a escolha, não é? A escolha daquele que retornou à massa de origem ou à massa primordial, não é? Por conta da família, né? Por conta da confissão da família, né? Por conta... a pessoa não deixa um documento, não é? E aí, normalmente, a religião da família, ela toma de assalto os rituais fúnebres. Nós tivemos, recentemente, o cúmulo de pessoas de axé, mães de santo, pais de santo, antigos, inclusive, gente tradicional, e os filhos dizendo que a Yalorixá tinha dito em vida que recusava os rituais fúnebres. Os filhos de terreiro
declarando que a mãe Yalorixá, rainha, né? Porque a mãe Yalorixá é uma rainha, ela tinha declarado em vida e deu uma briga. Isso foi em Salvador, foi numa casa grande em Salvador, e deu briga, porque os ogãs queriam fazer, as filhas biológicas diziam que não, que a mãe não queria. Depois parece que acharam, inclusive, uma carta e era verdade. E era verdade, eu estou rindo, mas é de nervoso. E era verdade, parece que a mãe abriu mão da sua ancestralização, porque é disso que se trata, né? Os rituais fúnebres, né? Das nossas nações. E é o ritual de ancestralização. E aí eu queria que você nos dissesse um pouquinho qual é a sua análise, como é que a gente pode lidar com isso, com essas tensões. Eu acho que a principal questão é que os cemitérios sejam obrigados a aceitar os rituais fúnebres de qualquer religiosidade, né? Aqueles que o espaço do cemitério tenham condições de arcar. Claro que no ritual fúnebre da nossa religiosidade ele não vai se dar dentro de um cemitério. Mas quando os filhos chegarem para fazer aquele sepultamento, que eles possam estar com as suas vestes, que eles possam cantar os seus cânticos e que eles possam jogar pipoca, ou seja lá o que for se quiserem. Porque quando você tem um pastor realizando um sepultamento, aquilo é um ritual fúnebre de natureza religiosa. Quando você tem um padre realizando um sepultamento, aquilo é um ritual fúnebre de natureza religiosa. E o que acontece nos cemitérios do Brasil hoje é um preconceito, uma intolerância que não oferece o mesmo espaço ao sacerdote ou aos filhos afro-religiosos que estão ali igualmente fazendo um ritual fúnebre de natureza religiosa. Inclusive com brigas, com expulsão, com chamamento da polícia. Porque o nosso Estado é laico, a liberdade de fé e o livre exercício de culto são garantidos constitucionalmente, mas quando você tem uma diretoria de um cemitério intolerante, preconceituosa, muitas vezes com uma visão evangélica, com uma visão católica do mundo, né? Tendo como é que se diz? Tendo a posição de decidir o que acontece dentro daquele cemitério, o que vai acontecer dentro daquele cemitério é a proibição de um rito de fé. O que vai acontecer dentro daquele cemitério é um crime. Porque coibir a expressão religiosa de alguém é um crime. E isso passa por instrução, meu pai. Isso passa por educação. Isso passa pelas pessoas começarem a compreender o que é o seu espaço pessoal, de fé e de vivência, de observação do mundo, e o que é o espaço coletivo. E aí eu falo de quem está trabalhando dentro do cemitério, e aí eu falo também da polícia que vai ser chamada por esse pessoal que está trabalhando no cemitério, e aí eu falo do Ministério Público atuando, e aí eu falo do Poder Legislativo atuando, para que a gente possa garantir que o padre, o pastor e o babalorixá e a ialorixá possam realizar os seus rituais fúnebres dentro do cemitério, seja esse espaço em que lugar for, né? Agora, com relação ao problema, que é muito grave também, da pessoa que está 40, 50, 60 anos dentro de um terreiro, e a família é uma família evangélica, é uma família católica, e não permite esses rituais fúnebres, os rituais fúnebres afro-religiosos, é uma questão muito mais delicada.
porque o direito de fé para ser exercido ali vai depender da família, né? Então, há instrumentos particulares que a gente pode pensar, que a gente pode usar, como declarações, como cartas, como um procurador para fazer a defesa dessa vontade pós-morte, mas é um pouco mais delicado. Agora, com relação aos cemitérios, não. Com relação aos cemitérios, deve haver um esclarecimento, um ato de ensinar, sabe? Eu acho que os dirigentes de cemitérios, eles têm que passar por esse tipo de aprendizado, deve ser uma coisa até imposta, inclusive, eles têm que saber lidar com a diversidade religiosa do Brasil, e isso é o que não está acontecendo hoje, infelizmente. Você já avançou um pouquinho, né, na questão final que eu ia fazer, e conversa deliciosa, né? Voou, nós estamos já na reta final da nossa conversa, já estamos aí para levar o Ebó para o meio da encruzilhada. Claro. E eu agradeço muito, muito a disponibilidade, a possibilidade de troca. Eu acredito muito que nós precisamos desses espaços. Não é uma live, eu digo. Nós estamos produzindo oralitura. Nós estamos produzindo um documento, não é? E qual é o caminho, mãe, para... não vai acabar, nós sabemos que não vai acabar, né? Mas para amenizar, não é? O racismo religioso, qual é o caminho? Pai, educação e resistência. Educação e resistência, não tem jeito. A gente resiste e, na medida das nossas possibilidades, a gente educa. Nós vivemos num país cimentado pelo racismo, né? Nós vivemos num país que a hierarquização das raças está no seu nascimento. E a nossa religiosidade faz parte dessa hierarquização das raças. Então, é educação e resistência. De resistência a gente entende. Exatamente. Laroyer, Laroyer. Muito obrigado. Vamos terminar aqui homenageando a sua nação. Vamos levar o Ebó para a encruzilhada com Pambo Nigila. Vamos terminar aqui. Obrigado a todos, a todas, a todes, a bênção de todos indistintamente. Muito obrigado, mãe. Vamos ter outras conversas. Será uma honra. Vamos terminar aqui com Pambo Nigila. Neguzo pala o abantu anos. Pambo gira, pambo gira, jamucongue, pambo gira, jamucongue. 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 Um abraço, mãe. Um abraço. Obrigada, pai. Obrigada. Bênção. Xangô abençoe a bênção. Aueto, aueto. Aueto.